Bem-vindos ao ao Corporate Corporate Minas. Olá, Nayara. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo. Tudo excelente. Ai, gente, já gostei, a pessoa, A né? gente já tava falando aqui pra jogar pro universo, né? Ah, Tudo é, porque excelente, tudo agora maravilhoso, tá tudo eu tô certo. estudando agora um novo tema, já falei hoje para algumas pessoas, estou estudando física quântica. Se eu voltar com uma bike de 90 mil, vocês vão saber que deu certo a física quântica. Deu um spoiler já, né? Tá entregando, né? Que eu tô pensando em outras coisas mesmo, né? Eu vou começar com uma coisa mais fácil, que acho que a bike é mais Vamos fácil. começar com mais baixo, mas vamos colocar um ticket um pouquinho menor, né? Esse ticket tá muito alto. Ah, gente, sonhar pequeno e sonhar grande, né? Já dizia. Dá o mesmo trabalho, Dá. né? É os boletos que não deixam nós chegar no Ai, vamos parar desse assunto, pessoal. Mas vamos começar. Hoje tá diferente. Tá. Ó, o último episódio nós falamos com dono de um bar. Ah, verdade. Foi o Falamos pessoal de lá do propósito Várzea. e tudo mais. Hoje nós viemos também na mesma pegada, mas em outro Empreendedores. segmento. Exatamente, empreendedores. Mas. E é muito bacana porque que a gente vai ver que algumas premissas que a gente fala aqui cabem em todo segmento. É verdade. Não Né? adianta. Não importa o que você está empreendendo, tem algumas premissas que agregam muito valor ao negócio, Exato. né? Qualquer tipo de negócios sempre vão envolver pessoas, sempre vão envolver propósito, como que se gere um negócio e tudo mais. E é claro que o segmento tem as suas particularidades que são muito legais, né? Sim, estou aprendendo muito. Vamos apresentar? Bora. Então, vamos apresentar. Nós vamos falar com a Angélica Vasconcelos e com o Guilherme dos Santos. A Angélica tem uma formação em psicologia, pós-graduada em recursos humanos, com ênfase em treinamento e desenvolvimento. Essa é das nossas, hein? Gente, ó. É, sócia proprietária da S2 Bikes. E o Guilherme Santos, também formado em Direito, hein? Nossa. Olha que chique. A gente juntou um RH, um treinamento com um toquinho de psicólogo e tem um direito, porque aí fala, não, isso aqui é da cadeia, entendeu? Tá pronto. Também sócio proprietário da S2 Bikes. Bem-vindo! Muito bem-vindos! Olá, meninas. Olá, pessoal. Tudo bom? Tudo bem? Um prazer receber vocês. Prazer é todo nosso. Gostaria de agradecer a Nayara, a Fernanda, pelo convite e tenho certeza que vai ser sensacional esse nosso bate-papo. Tenho certeza. O off já tava deslanchando. Eu já dei uma segurada, porque senão a gente ia falar tudo no off e eu não... Exatamente. Na não ia verdade, deslanchar, né? se a gente estivesse já trabalhando com os bastidores, já teve um podcast. É. A gente já fez um podcast, né? Exatamente. Mas Gente, bora. bike é isso. Bike é isso. Exatamente. Ó, vocês já pegaram, né? Qual que é o nosso tema aí? Bom, então vamos falar sobre empreendedorismo em qualquer ramo, de fato. E a gente vai abordar, de fato, o que traz o que agrega as pessoas a bike. Pensando no estresse em que a gente vive, né, no dia a dia. Quando a gente fala de mundo corporativo, mundo dos negócios e tudo mais, a gente sabe que é um ambiente extremamente complexo, é pesado, né, envolve muitas coisas. Porém, quando a gente entra no ramo de bike, a gente já associa a algo leve, a algo que é de descompressão, a algo de liberdade, digamos, né? E aí, então, vamos começar aqui com a pergunta de como surgiu, né? Como surgiu o negócio, como que surgiu a ideia de bike, né? Porque, assim, vocês vieram formações distintas, né? Eu vi que vocês já atuavam também, né, em outro segmento. Então, assim, da onde surgiu a ideia, né? Bike, negócio, como que foi? Conta pra gente. Bom, eu trabalhava em Minas, né, em Divinópolis, cidade do Centro-Oeste mineiro, já pedalava, mas eu trabalhava em nada a ver com bicicleta, né? A gente trabalhava com loteamento, fazia loteamentos, e eu já pedalava. E uma vez eu fui trocar minha bicicleta. Eu já pedalava, eu vou comprar uma bike melhor. E fui em Belo Horizonte, numa loja da Sense, né? Que hoje é a marca que eu represento. Eu entrei na loja, vi uma loja totalmente diferente das lojas de bikes que eu já tinha entrado. Parecia uma concessionária, na verdade, né? Eu falei, caramba, uma concessionária de bicicleta, que coisa legal. E conversando,
conheci o dono da loja, né? Ele falou, ó, a marca, ela tá querendo fazer franquias de bicicleta. Eu falei, franquias de bicicleta? Igual assim, esse aqui é um estudo, né? A gente tá fazendo uns testes aqui, vendo o formato, né? Se vai dar certo. Aí na hora eu falei, cara, já deu certo, porque era uma coisa muito diferente, sabe? Eu olhava as bikes, a disposição das bikes. Às vezes a gente entra em algumas lojas, as bikes estão tudo amontoadas, uma em cima da outra. Verdade. E lá eu era uma concessionária mesmo, eu conseguia ver os detalhes perfeitos da bike. Comprei a bicicleta e falei, vou levar essa bike, vou levar essa loja para Rio Preto. É lá que eu vou montar uma loja dessa. E logo em seguida já entrei em contato com o pessoal da marca. Eu falei, ó, eu tenho a cidade para montar esse negócio. Uma cidade fica no interior de São Paulo, que é Rio Preto, São José do Rio Preto. E na hora o que comanda lá, né, que é o responsável, o diretor lá pelas franquias, falou, vamos lá, vamos conhecer essa cidade. E ele ficou apaixonado. Mostrei o ponto, ó, eu quero esse ponto aqui, é esse lugar que eu vou montar. E foi assim, com a cara e coragem, montei a loja, graças a Deus, tem umas 5 anos, né, Angélica, já Temos aí. 5 anos. Foi Tá. mais ou menos isso, uma coisa assim, eu nunca sonhei, né, nunca falei, cara, uma loja de bicicleta, uma franquia de bicicleta, que coisa legal, coisa diferente. Vou levar essa ideia, vou empreender num negócio desse. Guilherme estava estudando para concurso. Totalmente Eu diferente, trabalhava. né? Eu tava trabalhando, né? Aí não tava feliz. Falei, quero ter um negócio melhor, quero ter uma condição de vida melhor. E apareceu a loja e, dito e feito, mudei totalmente, da água pro vinho, praticamente, né? Do concurso, estudando, trabalhando, fui empreender numa franquia de bicicletas. Quase saindo dali do negócio do concurso, que a gente pensa concurso, uma estabilidade, uma segurança e vai para onde? Empreendimento, né? E eu acho que um ponto que é super importante, em que momento que foi ali próximo da pandemia, não foi? Foi. Foi, na verdade, na pandemia, né? Eu trabalhava, né, numa empresa e sempre eu chegava, ai, Guilherme, contando dos desafios, né? Aí o Guilherme, não, Angélica, você vai trabalhar na loja comigo. Eu falei, não, Guilherme, mas eu ando de bike, mas eu não entendo sobre bike. Ele, não, mas você tem facilidade com o público, você é comunicativa. Vamos sim, você vai me ajudar. Aí eu falei, vou tirar umas férias, né? E vou ficar lá uns dias. Fui e só retornei no meu trabalho para treinar outra pessoa e para me desligar. E fiquei até hoje, né? Se apaixonou. Me apaixonei e, assim, as pessoas aqui de Rio Preto, porque eu não sou daqui, né? A gente sempre foi muito bem acolhido aqui. Eu acho que a comunidade do ciclismo, as pessoas, por mais que a cidade é grande, a gente sempre foi muito bem recepcionado aqui, né? Pedalando, na comunidade do pedal. As pessoas iam até a gente, olha, eu sou ciclista, não sei quanto tempo, eu vou iniciar, que legal, sejam bem-vindos, né? E são ciclos que a gente carrega conosco até hoje. Muito E bacana. Nayara, você comentou um negócio muito importante, né? A ideia, ela surgiu um pouco antes da pandemia. E aí eu coloquei no papel, desenvolvi, fiz os estudos de investimento. Quando começou, assim, aquela burburinho já, né? Ó, tá vindo uma pandemia mundial e o negócio, falei, mas eu vou continuar. E aí eu abri a loja, né? A gente abri assim, uma coisa muito louca. Falei, Angélica, fudeu. De investir um dinheiro aqui, nossa, o negócio tá tudo fechado, o comércio tá fechado, as pessoas estão usando máscara. Uma coisa muito louca que a gente nunca tinha visto na vida. Uma coisa assim, Que pra gente era quase que inimaginável, né? É. surreal, era um negócio, que mundo que eu tô vivendo. Logo agora que eu montei minha loja de bike. Logo agora, não é possível. E é claro, teve todos os desafios, né? Foi um momento muito delicado, um momento muito complicado. E assim, eu acho que a coragem, né? A gente nunca desistir dos nossos sonhos, dos ideais, isso aí foi um negócio muito bacana. Então eu acho que a pandemia, ela trouxe muitas coisas pra gente, né? E foi um momento, sim, único, triste ao mesmo tempo, mas muito, muito cheio de aprendizagem.
E isso, É. estamos aí. Na verdade, a gente não imaginava que a bike ia viralizar daquela forma na pandemia, né? E teve momentos que fechou tudo na cidade. E nós fechamos também. Porque a gente entendeu que por mais que a gente estava vendendo muito, a gente também precisava respeitar aquele momento. Então, assim, a gente tinha um negócio novo, onde a gente ficou 15 dias fechados, né? Todo mundo, mas vocês não estavam vendendo? Tava, mas a gente precisava respeitar também, né? A gente precisava respeitar a família dos colaboradores, as nossas famílias, Sim. tanto que a gente se ausentou de Rio Preto, né? A gente atendia alguns clientes pelo WhatsApp, falava, e a gente sempre foi muito ali em cima das regras, né, municipais, novos de idade e novos no negócio, né? Então, assim, muito aprendizado, né? Muitos clientes também, que, fulano veio a óbito, né? E assim, teve muitas histórias lindas. Eu vendi uma bicicleta para uma moça que ela estava internada, né? E ela falava, olha, eu não posso buscar hoje. Eu, por que não? Aí ela me contou, não, porque eu tô no hospital. Então, quando ela chegou, foi super lindo na loja, né? Essa história mexe muito comigo. A gente deu presente para ela e foi muito emocionante, porque ela não se imaginava naquele momento e ela estava realizando um sonho, e a gente também. Porque fazer uma venda é a gente realizar um sonho junto com o cliente, né? E eu ia perguntar exatamente isso. Quais foram os desafios pensando no novo empreendimento? Imagina o desafio de um novo empreendimento na pandemia. Vocês acham que todos esses obstáculos que vocês passaram fortaleceram vocês como empresários? Com certeza. Com tudo fechado, clubes fechados, academias fechadas, bares fechados, praticamente tudo fechado, a única forma das pessoas saírem de casa, esquecer um pouco daquela loucura de pandemia, foi a bicicleta, né? E a bicicleta é movimento, é vida, né? Igual ela começou, a Fernanda, a falar, né? Que é um empreendimento que fala de movimento, de vida, né? Sim, liberdade, né? Liberdade. A bike é isso, é movimento, a vida é movimento. Então a gente tem que estar sempre em movimento. E foi assim, muito aprendizado mesmo. A gente conquistou muito um espaço, né? A gente conheceu pessoas, conheceu lugares, lugares dentro de Rio Preto que a gente não sabia que existia, né? Então, foi uma coisa muito legal, um aprendizado, por incrível que pareça, foi um aprendizado muito bacana, né? E hoje a gente tem assim um carinho, as pessoas vão na loja para bater um papo, para conversar, para trocar uma ideia, não é só comprar. Vou lá ver o Guilherme e a Angélica, vou lá ver os meninos lá, o mecânico. Assim, é um aprendizado. Cada dia é um aprendizado, né? A gente vai aprendendo. Empreender, cada dia é uma coisa nova, né? Então, assim, Desafio eterno, né? é um desafio eterno. E assim, como a gente vive, eu falo para os meninos, falo, gente, vocês são a minha família, né? Eu fico mais com vocês do que com a minha própria, com meu pai, com a minha mãe, né? Então a gente tem esse sentimento de comunidade dentro da loja, né? Muitas pessoas às vezes vão lá e não sabe quem é a Angélica, quem é o Guilherme, porque a gente é como todo mundo, né? A gente tem um negócio, mas a gente vive o negócio, né? E eu acho que o fato de pedalar, eu acho que inspira as pessoas, né? Porque sempre que eu vou atender um cliente, eu falo, nossa, essa bike é sensacional, o sentimento de liberdade, você desce, você sobe. Na hora que você faz a curva, todo mundo, oi! Fala assim, gente, essa moça foi muito bem treinada. Fala, não, querida, eu vivo isso. Porque É além verdade. de viver isso, né? Além de vender, eu vivo o movimento, né? E assim, gente, quero fazer um convite para vocês irem pedalar conosco, viu? Olha lá, ela fala isso, gente, porque aí ela me pega num grau que como que eu fujo agora? Então, Entendeu? Agora tem que pagar esse negócio. e eu fui pedalar uma vez só que sacanearam comigo. E me fizeram andar 45 km a primeira vez. Aí E eu fico falei, pensando, não porque quero, tem que voltar, né? eu não quero mais, senhor. É. Quantas vezes eu chorei no meio do caminho, eu falei, eu vou ligar pra alguém vir me buscar, meu Deus. Ó, mas o que me Porque pega aí que sacanearam, porque tem que começar aos poucos, né? Isso, olha, gente, olha que pessoa Eu treinada, falei, ela sabe, ela sabe. Agora eu já sei, né? Isso. Depois que eu conversei com o pessoal, falaram, não, né? Começou da forma errada. Então você se frustrou, porque, né, 45 do nada, pra quem nunca pedalou,
assim, loucura. Júnior jogou ela num Gente, trecho sênior. Exato. Tudo na vida é treino. Tudo é treino, tudo é treino. Então, quanto mais a gente treina, mais a gente vai conquistar nosso espaço. Já dizia nosso amigo Joel J, né? Viu, Joel J? A gente tá falando que você é nosso amigo, porque, né? Eu já te Joel, chamei a pro gente sabe que podcast, você vai uma hora vir você vai aqui, né? Enfim. Você, sucesso, Mano Brown, toda vez a gente vai ficar falando até vocês virem. O sucesso é Treinável. treinável. Exatamente. Exatamente. E sabe o que é legal? Porque, assim, a gente vê que o mercado de bike, ele tem evoluído, né? As pessoas começaram a entrar num novo... É como se fosse um conceito agora, né? Mas um estilo de vida, um né? estilo de vida, né? E aí a gente tem as duas questões, porque com a pandemia, das pessoas ficarem mais em casa, procurarem locais abertos, porque muitas academias fecharam, não podia ter esse contato. Então, foi, eu acho que, uma opção das pessoas saírem um pouco de casa, estarem praticando um exercício, né, uma atividade em que você pudesse estar ao ar livre e o nível de contaminação fosse muito menor, né? Então, eu acho que contribuiu. Ao mesmo tempo, a gente vem de uma sequência de aumento de estresse, a gente tem falado muito sobre síndrome de burnout, né? Como a gente falou, a complexidade de você trabalhar hoje nas empresas é muito cansativa, é muito estressante. Eu acho que as pessoas também procuraram essa válvula de escape e em conjunto também com a pandemia começou-se então as pessoas buscarem mais a bicicleta. Acredito que seja mais isso. Vocês também enxergam esses dois pontos? Tem, dentro da vivência de vocês enxergam como outro quesito que fez com que as pessoas procurassem mais a bike? Talvez é uma onda, não, Naira, já teve momentos na história que também era um pico e depois baixou, ou não, porque às vezes o pessoal não tá no meio, a gente não sabe, né? Então, quando a gente começou a pesquisar, falou, cara, é uma tribo, né? É um estilo de vida. Eu acho que quem pratica o ciclismo uma vez, ele nunca mais vai esquecer. Você é exemplo disso. Exato. 45, Só né? que, né, me colocaram de uma forma ruim. Talvez se tivesse, eu tinha gostado mais. Mas eu acho que, assim, o contato com a natureza, no caso da MTB, né, que você conhece lugares, você faz amigos, e é um momento único que você tá ali curtindo a natureza, e a bike é um esforço físico, e que você treinando, você consegue sempre ir mais além. E o melhor de tudo isso é uma atividade que ela traz muito foco, né? Que hoje em dia todo mundo, nossa, eu não tenho tempo para nada, aquela correria. É um momento de conexão sua com você mesmo, né? Por quê? Porque você precisa prestar atenção, você precisa estar focado, você precisa olhar o caminho. Você não tem celular, você não tem ligação, você tá ali, vivendo aquele momento, e é um momento que você tem com você, observando tudo, né? Então, assim, os momentos que eu pedalo, eu gosto sempre de pedalar pela manhã. São os momentos que eu tô ali pensando, né? Nossa, eu vou chegar na minha casa e vou fazer tal coisa, eu vou ligar para tal cliente, eu vou desenvolver um projeto, eu vou mudar alguma coisa dentro da loja. Então, são os momentos que a gente tem de reflexão conosco mesmo, que a gente tem de reflexão com nós mesmos. Então, eu acho que isso, assim, é uma coisa muito importante. Quando eu pedalo, com certeza eu produzo mais. Bacana. É a mesma linha da Angélica. Acho que pessoas, né, elas hoje, elas estão mais preocupadas em saúde, né? Elas querem um bem-estar para elas querem estar bem, tanto mentalmente como fisicamente, Sim. emagrecer, independente se é bicicleta, se é corrida, se é academia, né? Então, a prática hoje do esporte é muito... As pessoas sabem que faz bem para a saúde, que faz bem pro físico, né? Pro estado dela, né? Mente, corpo, Mente e corpo, Aqueles, exatamente. aqueles pilares, né? E aí a gente até, Beleza, né? independente... Beleza, né? A pessoa quer fazer uma atividade para ficar mais magra, mais bonita. É a beleza aqui. É não. legal, porque tem aumentado, né, esse movimento das pessoas começarem a buscar mais, né? Buscarem pela saúde, tanto física como a saúde mental, que tem aumentado mais ainda, né? Então, acho que nós entramos num movimento hoje onde as pessoas se preocupam mais com a saúde, né? E aí pegou o gancho.
E é ciência, né? É científico, né? Porque, na verdade, a gente vive muitos momentos estressantes. Rio Preto é uma cidade grande. Às vezes eu tenho que ir no supermercado, pego um trânsito, acontece um acidente. No caso da Nayara, tenho que pegar a filha, tenho que trabalhar, tenho a hora, tenho que passar o dedo. Então, assim, a gente vive isso consequentemente no dia a dia, né? E aí, a hora que a gente vai pedalar, é o momento que a gente tem pra gente respirar, né? Pra gente liberar todo aquele estresse que a gente somatizou no dia a dia, né? As ideias fluem, né? Vai fluindo as ideias, aí você vai, vou fazer aquilo hoje, vou falar com tal fulano, vou falar com tal cliente. Lembrei de outro cliente, vou falar com... Então, assim, vai fluindo, as coisas vão fluindo e você vai liberando endorfina, vai liberando adrenalina, então é um Pegaram momento a muito dica legal. aí, né, pessoal? Então, quem tá em casa, que tá aí um pouquinho estressada, Ah, eu não consigo produzir. É lógico que tá tudo bagunçado aqui dentro, né, gente? Exato. Como que... Né? Aquele momento de dar respirada e organizar as ideias. E assim, a gente recebe feedbacks, consequentemente, eu acho que você até viu no meu LinkedIn, né? Teve um cliente que ele estava um período afastado do pedal, e aí ele mandou um feedback. Obrigado, vocês não sabem o tanto que vocês estão fazendo bem para o meu corpo e para minha mente, né? Porque eu voltei a pedalar, eu voltei a ter contato com as pessoas, eu voltei resgatar os meus amigos, e isso tá fazendo muito bem. Foi graças à bicicleta que eu comprei de vocês, né? Então, assim, gente, receber esse feedback bacana. Não enche o tem nosso preço. coração de gratidão, né? Eu tento até compartilhar, tento colocar no LinkedIn, né? Em alguns outros lugares, porque eu acho que esse fato de humanizar a venda dentro de uma loja de bicicleta faz total diferença. Pegando... falar, tá vendo? Não importa o que você vende. É exatamente você pensar nesse conceito em que você tem que ter um propósito no que você tá fazendo, você Sim. tá trabalhando, você está vendendo. É claro que o que move qualquer negócio é o dinheiro, mas você tá preocupado com o que você vai entregar para o cliente, porque você não está vendendo a bike. Você está vendendo um novo estilo de vida, você está vendendo saúde física, saúde mental, né? Você está vendendo muitas vezes a válvula de escape que a pessoa precisa para ela se conectar consigo mesma e muitas vezes voltar para a família, né? Então, assim, isso é muito legal. Muito, e essa melhora a gente vê em tantos lugares, né? Às vezes a pessoa tá com vários problemas e aí ela, em todos os pontos de interação dela, não tá fluindo. Você encontra ali um ponto de escape e ela começa a performar melhor no trabalho, não tá tão estressado, e aí as coisas fluem no trabalho, ela chega, já tá menos estressada em casa. Então, assim, olha, como que é uma cadeia mesmo. Isso que você falou já está muito linkado com o que eu ia perguntar. A loja de vocês é uma loja com conceito muito diferente. E já vindo com o Guilherme falou assim, não é aquele buraco que tem um monte de bicicleta empilhada, que você fala assim, não, essa aqui é verde, essa aqui é azul, e você não consegue... Não, as bikes, elas têm um lugar de honra ali mesmo, né? Tanto de visual, enfim. O que vocês usam, além do conceito estético, que é diferente o espaço, o que vocês usam para fidelizar esses clientes? Porque lojas de bike deve ter outras na cidade e em outros lugares. O que a loja de vocês tem diferente? O que vocês fazem para que esse cliente faça uma compra recorrente? Porque são empresários. Não me adianta vender um produto hoje, esse cliente não voltar. Eu preciso que ele vire um cliente que venha e comprou a bike, depois venha, compra o capacete e me traga outro. Qual que é o macete de vocês? Eu acho que a gente leva conosco, né, dentro da S2 Bike Shop Rio Preto, a humanização que a própria marca traz, né? A marca que a gente representa, né, a Sense, é uma marca brasileira, a fábrica em Manaus. Então, assim, a gente carrega muito legado do próprio dono, do próprio CEO da marca. Eles são muito humanos, né? Se a gente tem uma dúvida, a gente consegue falar com eles. E da mesma forma, a gente leva essa humanização para dentro da nossa loja, né? E sempre com referência que o cliente é importante, ele é a pessoa mais importante. Porque se ele existe, se ele faz a compra, é o que justifica a loja se movimentar, né? Então, a gente sempre tenta fazer essa forma humanizada de receber o cliente, dar a mão para o cliente, sempre ter um cafezinho, né? Ao sábado sempre ter um bolo, a loja sempre limpa, né?
um cheiro, a nossa loja tem um cheiro, sempre com muito verde, né? Que a gente gosta de plantas, e sempre plantas naturais, e assim, a comunicação. Os colaboradores, o Matheus, o Lucas, sempre sorrindo, sempre feliz. Ah, eu quero falar com eles, vamos lá. Fulano, todo mundo se conhece. Ninguém chega na loja, ó, eu só quero falar com o Guilherme ou com a Angélica. Não, nós somos uma família. Eu acho que esse contexto de família no negócio faz total diferença hoje no nosso negócio. Que legal. Ah, eu preciso fazer um adendo aqui. Não me aguentei. Olha que bacana a frase que você falou. Nós trazemos aqui na loja um conceito que vem da fábrica, porque o CEO, ele é assim. Quando a gente fala de uma empresa, são várias pessoas diferentes que têm defeitos e qualidades, habilidades, que se completam. Mas existe um DNA, que todos juntos a gente vai chegar na cultura e tudo mais. Não espere que tem ali uma placa na empresa falando, experiência do cliente, o cliente é o centro da... Se o CEO não é a verdade dele, se o diretor não é a verdade dele, isso é realmente a cultura top-down. Talvez o próprio CEO, em outros momentos, cara, ele não vai parar e vai ficar falando com o cliente. Mas ele precisa ter esse olhar. Qual que é o primeiro cliente dele? Os colaboradores, né? E aí a gente vai desdobrando. E a gente vê muito, né? Às vezes, comerciais, grandes empresas. O cliente. Aí você fala, gente, não é possível, eu liguei nessa loja. O atendente desligou o telefone na minha cara 3 vezes. Fui falar com o supervisor falou assim, se você ligar aqui mais uma vez, eu vou na tua casa e vou te arrebentar. E aí você fica, nossa, o trabalho é por você. Não é verdade, né? E olha que bacana, e soa tão natural, né? Então, assim, CEOs, diretores, eu não sei se vocês já estão assistindo, senão vocês estão perdendo um material de muita qualidade. Tem que ter verdade. Se o cliente não for o centro da atenção por uma questão estratégica, tá tudo bem. Só que isso tem que ser verdade. Se a gente começa a falar que o cliente é o centro da atenção, os processos têm que ser baseados no cliente. Como que a gente vai chegar em rentabilidade? Pensando em cliente de alguma forma. Como que a gente vai resolver o problema do cliente? E aí eu acho que vem nisso, é natural. O cliente sente, ele volta para uma compra recorrente, o colaborador tá lá e fala, que saco, vou ter que trabalhar hoje, não vai, aquela loja, vou ter que ficar rindo para aqueles clientes. Não, ele quer estar ali. Todos os dias, não, nós somos seres humanos, né? Mas não tem aquele peso, né? Tinha que fazer esse adendo, senão eu não ia aguentar. E é tão legal porque, assim, se eu saio a um momento da loja e o Matheus, né, que fica diretamente comigo, ele fica, que hora que você vai voltar? A Angélica me mandando mensagem. Aí eu falei, que bom, né? Ele prefere 1000 vezes que eu esteja ali do que eu me ausento, né? E se eu e o Guilherme tem algum evento, alguma coisa, ele fala, que dia que vocês vão voltar? Eu, por que, Matheus? Nem fui ainda. Você tem algum compromisso, alguma coisa? Não. É que eu queria só saber o dia que vocês vão voltar. Então, isso pra gente também é gratificante. Claro. Porque por mais que a gente sabe que a gente é os líderes, né? A gente, né? É legal esse contato. Porque eu já trabalhei em outras organizações que era que o meu chefe passava. Muitas falam assim, graças a Deus tem um congresso. Senhor, obrigada. Nossa, ele vai ficar uma semana fora. E quando ele abria a sala... Você vai ficar sem respirar para ele não me ver. Né? Então, eu acho que esse contexto hoje, né, de gestão é totalmente diferente, né? Que a gente leva. E assim, hoje, é claro que a gente também tem inúmeros problemas, né? E o Guilherme, não, eu vou lá, converso com tal cliente, a gente tenta resolver. O mecânico também, o Matheus também é super novo de idade, mas super sobressai, né, durante muitas questões. Então, isso é muito legal, né? A gente vê o nosso comprometimento e a nossa abertura do negócio. E isso volta como receita, né? Porque É. o cliente é bem atendido, se sente bem, essa credibilidade, em vez de procurar a marca A, que às vezes vai ser até mais barato em algumas questões, não, mas eu prefiro voltar. Não, e isso a gente tem clientes que já compraram 5, 6 bikes com a gente, né? E dentro da nossa loja, a gente tem um sofazão lá. Gente, entra no perfil deles. Esse sofá deles é maravilhoso. Às vezes o cliente fala, ó, eu não vim comprar nada, eu vim aqui sentar no seu sofá. Eu brinquei que eu vou lá na loja, que eu quero uma foto no sofá.
Não, mas eu já falei pra você ir, por quê? Porque às vezes as pessoas olham a loja por fora, mas eu tenho bicicleta a partir de 2.290. Então, assim, pra quem Vocês quer viram, né? iniciar, gente, pra quem quer iniciar, eu tenho bike. Pra quem já pedala e quer fazer um upgrade, eu tenho bike. Pra quem gosta de bikes, e-bikes, bikes elétricas, ou pra quem é do mundo das estradas, speed, a gente tem pra todos os públicos, entendeu? Então, assim, não ligue com a fachada, porque a hora que abrir a porta, vai estar eu lá, Eu vou me pessoal. encontrar em algum lugar, né? Com Então certeza. tá. Nayara, tem sua filha também. É que ela tem entendeu? um gosto refinado igual a mãe. O problema é a gente ir em umas que não há ainda, né? Mas a gente Entendeu? vai lá. Ó, e é bom que aí já tem um sofá, ela é psicóloga, né? Já Então tem. já Gente, se eu já sei como junta. já faz tem- tudo. Então, gente, vai. A venda é psicologia, né? Uai. Não tem como. O cliente, ele te vê como cria a conexão, né? Tem o rapport ali, ele vai contar da vida Sim, dele, sim, ele vai sim, confiar, vai criar ali uma conexão, a credibilidade e tudo mais. Às vezes o Guilherme fala, Angela, como você sabe disso? Eu falei, Guilherme, eles me contaram. Mas eu falo, Guilherme, ó, se coloca no lugar da pessoa, seja empático. Eu nunca fui numa loja e eu gosto. Tipo, o vendedor fala, ó, tá legal mesmo ou é só porque você quer vender? Seja sincero, quando o vendedor fala, não, coloca isso, não sei o quê, eu vou comprar, entendeu? Uhum. Eu me sinto acolhida. E hoje, gente, todos os lugares que eu vou aqui em Rio Preto, a pessoa me tratou bem. A pessoa foi empática comigo, verdadeira. Eu gostei, eu vou comprar. Esse daqui saiu de uma loja, esse dia nem precisava de um tênis, voltou pra comprar porque gostou do vendedor. E eu vou Tá falar. vendo, gente? Atendimento é tudo. É tudo. E é tão triste, e eu falo isso por ser especialista em atendimento. Por que isso brilha tanto aos nossos olhos? Porque são poucos. O mau atendimento, ele se sobressai tanto. Porque você pena, você vai em quantas lojas pra você ser bem atendido? Né? Então, por isso que eu falo assim, às vezes o ser humano, esses dias eu fiz um post sobre isso, a gente fica meio, IA. Claro que a IA vai pegar, porque a gente não faz o mínimo. Se a gente consegue atender o cliente com educação, com empatia, entenda o produto que eu vendo, passa credibilidade, acabou. Você fideliza o cliente. É um diferencial muito grande, né? Igual a Angélica comentou aí do tênis. Eu entrei na loja, o vendedor, quer uma cervejinha? Você quer alguma coisa? Ah, eu já ia Você quer? comprar. Aí eu falei, caramba, eu nunca vi uma loja oferecendo cerveja. Aí ele ofereceu, mostrou todos os tênis, explicou. Aí eu falei, não, tá bom, eu vou dar uma pensada. Aí no shopping mesmo eu dei a volta, Angélica, eu vou voltar lá, eu vou comprar aquele tênis lá. Não pelo tênis, mas pelo atendimento do vendedor. E olha que bacana, e quando a gente fala de vendas, às vezes o vendedor tá ali, tá até te atendendo bem. Você mostra ai, tô com indecisão, o que ele faz? Já te deixa de escanteio. Esse não, ele nem sabia se a venda ia ser convertida, mas ele deixou ali uma semente. Talvez você não voltaria naquele dia, mas quando você precisasse do tênis, você ia voltar lá. E infelizmente a gente vive uma triste realidade onde muitos empresários não conseguem ainda entender que isso muda o jogo, Sim. né? Que o atendimento, o foco no cliente, como a Nayara falou, real. Não aquele foco, ai, nossa, o cliente é a alma do negócio. E você não começar pelos colaboradores, você não fazer ações, não reter, enfim. E aí você não também fazer as ações para os clientes, né? Não fazer o bom atendimento ser uma cultura da empresa. Independente. Então, isso vale muito, porque, infelizmente, é o que eu falei, é uma triste realidade. E daqui pra frente, a gente sabe que isso vai pesar muito. Porque hoje as pessoas procuram exatamente isso. Você entrar no lugar, as pessoas olharem nos seus olhos, falarem com você, te fazer você se sentir especial, se sentir diferente, né? Ter essa empatia, você conversar, ter essa troca, né? E aí o produto é só um meio. Mas muitas pessoas chegam na loja e falam, eu quero uma bicicleta de tanto. Aí eu falo, minhas bicicletas são a partir de... eu tava pensando em investir... É menos. Eu falei, olha, é porque eu acho que às vezes você não faz parte desse meio, né? Então, por isso que você acha esse valor tão caro. Como eu acho de carro. Eu não tenho carro, gente. O dia que eu fiquei sabendo que o carro que eu tenho com 100 mil, eu achei um absurdo. Eu falei, Guilherme, vende isso daí, vamos comprar bike. Porque eu não tinha noção. Eu fui pesquisando, aí às vezes eu vejo um carro, eu falo, Guilherme, quanto será que custa? Quantas bikes dá? Tipo assim, quantas bike dá? Da mesma forma que a minha mãe acha que a minha bike... essa bike da Angélica. Mãe,
Deixa aí guardado, se possível, na minha cama. Porque, gente, é um amor que você cria. Eu fui pra casa dos meus pais de bike. Aí eles insistiram pra eu ficar. Eles traziam a gente e depois a minha irmã viria de caminhonete e trazia as bikes. Eu, não, Guilherme, vamos embora de bike. Eu não fico sem as bikes. Né? Na minha casa, se tem um barulho, eu acho que é minha bike. Então, assim, é aquele vínculo, né? É aquele amor. Então, pra mim, é mais importante. Eu não ligo pra carro, não ligo pra nada, mas é a minha bike, entendeu? Tem que estar, né, Gui? Tem que estar no jeito, tem Tem que que estar tá- na sua visão, né? Tem No que estar na campo minha de visão, entendeu? Tem que estar na minha visão. E eu falo, Guilherme, você arrumou ali que não sei o que, tem que estar ali no jeitinho, né? Hoje fui sair pra pedalar, chuva. Ai, gente, é O dia duro. começou triste, então, Um dia para um aí- ciclista. Tem uns dias tristes. Aí você liga pro outro ciclista, eu liguei pro meu amigo, ele falou, não vem porque tá chovendo. Aí eu falei, Angélica, se contente que você tem na academia. Não Eu queria. não aguento, porque eu não gosto de lugar fechado. Eu sou uma pessoa agitada, então eu com a bike eu dou muito certo. Como nas vendas, porque eu não consigo ficar muito tempo sentado, né? Então, assim, a bike é um momento que eu tô ali, ó, prestando atenção, porque senão eu vou cair, né? Porque o pedal tem um clipe, né? A sapatilha. Você tá ali grudado. Então, é só aqui, ó. E ele acha que ele é meu coach, viu, gente? Vou contar essa. Eu falo, Guilherme, olha pra frente. Ele anda pedalando assim. Guilherme, eu tô Pra prestando só olhar se atenção. tá tudo bem. É, entendeu? Se eu pego o celular, gente. A E pessoa... você pega que eu vejo os stories, você vê as... Ah lá. Ah lá. Perigoso, viu, Ah lá. gente? Não pegue o celular façam quando como estiver ele. pedalando. Eu tenho um cliente, José Márcio, que um dia eu tava, tipo, gravando, e aí ele mandou, olha a velocidade que você está, eu vi no visor da bicicleta, e gravando, ficou bravo. Toda vez que eu vou gravar, eu lembro dele. Aí você fala, não, calma. Né? Deixa Um dia eu reduzir. falei, gente, eu tenho um cliente que chama José Márcio, que ele fica bravo que faz isso. Que ele é como se fosse minha mãe. Ó, e como que vocês se envolvem hoje com a comunidade dos ciclistas aqui de Rio Preto e região? Tem muitos eventos aqui em Rio Preto, né? Muitos, muitos, muitos. A gente tenta participar de todos, né? Inclusive agora aqui em Rio Preto vai abrir na verdade já tá funcionando, que vale muito a pena você levar sua filha, você ir com a família, que é o Vale Sportland. É como se fosse um bike park, ele é aberto ao público, tem show, tem Restaurante. restaurante. Nossa, que Onde bacana. é? Onde? É indo pra Mirassol por terra. É de Bacite. É, Badibacite. E é muito legal, porque é o encontro da família. É um espaço É um físico. espaço, É um tem sítio, terra, né? Uma fazenda, uma Repete né? de fazenda. novo, pessoal. é Vale Sportland. Depois Vale a gente Sportland. pode colocar. Coloca lá. E é muito legal, porque é um espaço super. Tem quadro de beach tênis, tem todas as pistas para as crianças andarem, Trilhas de bike trilhas de também. bike. Então vale muito a pena. Que legal. Né? Então eles estão movimentando muito, né? Fortalecendo muito essa questão do ciclismo aqui na cidade. Mas existe muito passeio ciclístico, existe muitos grupos, né? E as cidades ao redor também contribuem muito. Vai ter um passeio em Birá, vai ter um em Tanabi, e a gente tenta participar de todos, né? Incentivar todos, dar um brinde e também estar presente. Porque além da loja, a gente também é ciclista. Né? Então, assim, gente, às vezes eu olho sábado, 9 horas da noite, eu indo dormir pra pedalar no domingo. Não, e acho que mistura legal. tanto, né? Porque esse que é o trabalho, porque vocês estarem nesses eventos é uma presença de marketing, Sim, né? Uma divulgação. Sim. Só que é um prazer. É um Olha prazer. lá. Fora isso que a Angélica comentou, a gente também organiza passeios. Inclusive, a gente está indo agora, dia 30 de abril, pro Caminho da Fé. É um lugar que a gente sai de Águas da Prata. A gente vai pedalar 4 dias com os clientes, vão 20 clientes nossos, 4 dias pedalando até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Eu vi vocês contando que vocês foram, É. né? Dos desafios. Isso. E a gente saiu vai de daqui. novo. A gente Nossa, vai de novo. corajosos, hein? É. Muito 4 corajosos. dias. A gente o ano passado saiu de Rio Preto, da minha casa, e foi até Aparecida. Esse ano a gente vai sair Dá de Águas quantos km, gente? Deu 917. E uma pessoa estava reclamando de quantos km? 45. 40. Então faz que eu quero. Não, mas aí ela falou, treino. Sim. Exatamente. Não, então isso que eu pensei, eu falei, gente, se 45 tem que estar com uma estrutura Não, bacana, super, né? sim, De super. Sim. condicionamento físico, sim. uma série de coisas. Mas eu falei pro Guilherme, né? Essa semana a gente sempre. O Guilherme falou: nossa, eu tava olhando as fotos, os vídeos, que às vezes a gente fica assistindo. Eu não faria esse ano.
né? São coisas que a gente faz que a gente, se fosse esse ano, a gente não faria mais. Por quê? Porque, assim, a gente fez uma programação. Só que, gente, a gente faz uma, Deus faz outra, Sim. né? Exato. Sempre assim. Como hoje eu ia pedalar e choveu. E a gente programou ficar em tal cidade. A gente pegou só cidades com infra ruim até Minas. Porque chega em Minas que eles vivem esse caminho. Aqui em São Paulo, não. E aqui é só a nossa estrada, nosso clima é totalmente diferente de lá. Então aqui é Cana. cana. Seco. É. E lá Areião. é montanha, lá a infraestrutura a cada 10 quilômetros. Só que assim, a gente encontrou um cara em. Como chamava a cidade? Uchoa. É Uchoa, né? É. E ele foi acompanhando a gente até em Novo Horizonte. O apelido dele era Fumaça. Ele mandou mensagem os 8 dias que a gente ficou Pra ver se tava tudo bem. Ele é um vereador de lá e ele fez esse caminho da fé a pé. a pé. Ele pagou uma promessa e... E ele é super empreendedor, porque ele saiu com R$100, voltou com 3 mil. Ai, gente, precisa falar com esse moço. Depois você passa o contato. Porque ele falou que todo mundo ia ajudando ele. Filho, come, filho, não sei o quê. Mas ele ganhava comida. Porque as pessoas, gente, quando você vive o caminho da fé, é diferente. Porque lá, quem é o Guilherme? Quem é a Angélica? Como aqui? Quem somos nós? Entendeu? A gente é um ser humano, comum, empreendedores, né? Só que lá é assim, você comeu, as pessoas conheciam a gente já, né? E a gente com mochilinha nas costas, o outro, leva tua mochila. Aí o outro, vocês comeram hoje? Porque, tipo, você não come, entendeu? O Guilherme emagreceu até hoje, não voltou o peso. E qual que é o perfil? Porque, assim, são 4 dias. Qual que é o perfil da galera que vai com vocês nesses eventos? Porque eu imagino que deve ter outros empreendedores, deve ter pessoas que trabalham em outros segmentos. Qual que é o perfil da galera? Eu acho que uma das coisas, assim, que eu mais amo o ciclismo hoje é porque é a tribo. Existe pessoas de inúmeros meios sociais, né? Então, assim, a gente tem desde o empreendedor, que é o tio Toninho, que tem uma funilaria, até o André, que tem um escritório, que trabalha no escritório de contabilidade, o Lucas, que é o nosso mecânico, que vai com a gente, o Orlando, que é professor aposentado da IBUC. A gente tem a Cíntia, que é professora, aí a gente tem o Ivan, que também é empreendedor, o Renan, que trabalha em escritório de contabilidade. Então, assim, quando a gente chega no pedal, não é muito quem é quem, né? Tipo, o que você faz, o que quem você faz, é quem você é. Para onde você vai pedalar hoje, né? Então, assim, a gente tem inúmeras pessoas que a gente conhece, como, às vezes eu vendo bicicleta para ciclano. E a hora que eu vejo, eu vou descobrir a hora que eu vejo nas redes sociais, mas assim, eu já pedalei com ele, ou o cliente tal já pedalou com ele. Então, assim, gente, é apaixonante essa tribo, porque todo mundo é igual. Então, os entusiastas da bike, né? Os entusiastas da bike é sensacional, entendeu? É assim, tudo vira um único mundo, né? Todo mundo se ajuda, um tem uma câmera de ar, o outro ali, vamos pedalar, nossa, essa roupa é legal, né? Então, assim, é muito, muito, muito legal. Daí. Muito bacana. Eu estava conversando com a Fernanda, a gente está bem alta agora, né? Por conta de uma nova legislação que vai vir, né, Fer? E onde as empresas vão precisar olhar um pouquinho mais para o bem-estar dos colaboradores. Vai ser muito desafiador. A gente ainda tem algumas dúvidas, né, de como que vai ser feito tanto a estruturação, o monitoramento, né? Se essas ações estão tendo efeito ou não. Se a gente for pensar para o mundo corporativo mesmo, a galera que tem esse vínculo de trabalho em instituições, pensando nos clientes e no público que procura vocês, como que vocês veem isso? Se realmente eles vêm em busca de curtir o esporte porque gostam ou não? Eu tô nesse meio, tô enlouquecido, preciso descansar. Como que você vê a venda do seu produto com o público do mundo corporativo? Isso daí é uma coisa que vai construindo. O cara, ele não pedala. Mas ele precisa de alguma válvula de escape, porque o serviço dele tá puxado, ele tá meio estressado, então ele compra uma bicicleta. E aí ele começa a pedalar. Começa a sentir a adrenalina, as endorfinas saindo. Isso é legal. Então, assim, aí ele vai comprar uma de entrada, né? A mais baratinha. E aí ele vai pedalando, vai sentindo a emoção, a aventura, o movimento, a vida. Vou comprar uma outra. Então, quando ele já compra outra, aí ele já tá Ele já associou que esse bem-estar é da bike. Exatamente. Ele mesmo vai entender que ele precisa de um equipamento melhor, ele mesmo vai entender que aquilo
fez bem para a saúde dele. E aí é onde eu te falo da nossa marca, que ela tá tão conectada com as pessoas também. Hoje eu faço venda corporativa dentro da minha empresa, então, inclusive, eu posso vender para você, tá, né? Com Olha, eu já certeza. vendendo, Lógico. aproveitando o momento. A gente tem as vendas corporativas que eu posso apresentar para você, onde eu apresento o benefício para os seus colaboradores com um percentual de desconto para eles comprarem bicicleta. RH, me deve essa, tá? Olha só que eu arrumei pra nós. Se você já tá procurando benefícios para incluir no salário aí, Ah, Inclusive, a gente tem empresas já que são parceiras nossas aqui. A TRO já tem uma parceria com a gente. A gente em breve Legal. vai marcar uma reunião com a EP. Rodobens também. E é tão legal que agora com a TRO, eles vão trazer toda a estrutura, né, para nossa loja, para a cidade. Hoje o Gustavo até me ligou, eu não consegui atender ainda, mas às vezes é porque eu vou organizar com a Nayara, com a Fernanda. E a gente vai fazer, deixa essas bikes para as pessoas testarem, né? Para elas sentirem o que é pedalar e depois é Que claro que ela vai bacana. poder comprar com um percentual de desconto. nós vamos Porque- trabalhar nesse percentual, porque eu tô num segmento que a gente precisa de descompressão, né? É. Então, a gente... E eu acho muito bacana, porque às vezes eu não olho a bicicleta só como um meio, que hoje para mim ela é um trabalho e é um meio, minha atividade física principal. Mas eu vejo também, eu vendo para muitas pessoas que usa como meio de locomoção, né? Eu queria poder usar mais como meio de locomoção. Eu uso às vezes. Eu só tenho um carro, eu e o Guilherme tem que dividir. Se um vai para um lado, outro para outro, outro vai de bike, né? Mas assim, eu rezo para que a cidade isso vai acontecer, né? Ela tenha mais meios que a gente consiga fazer essa mobilidade de bike. Hoje nem tanto, que a gente tem muito carro, né? Mas eu acho que vai chegar esse momento. Mas às vezes, assim, já vendi inúmeras bicicletas, porque às vezes a pessoa mora para a zona norte e ela trabalha na zona sul. Até o ônibus ir na rodoviária e voltar para o trabalho dela, Ela já foi de bike. ali naquele linhão, ela vem reto até o Unip ali, ela chega na zona sul. E olha só, eu vou mais rápido, tô até confortável, se a gente for pensar, enfim. Já fiz minha atividade física, batei vários coelhos, né? De uma forma só. Exato. E Já eu vai acho desestressando, né? isso, gente, Já chega mais leve. e a cidade, ela tá propícia a acontecer isso. Eu acho que as pessoas também. Eu vejo, na época que eu mudei para Rio Preto de hoje a gente é mais respeitado ciclista, né? Sim, isso é verdade. A gente... Tem-se um movimento muito forte, né, de uns anos pra cá. Porque antigamente não se via tanto como um esporte, né? Exatamente, via-se as pessoas andando de bike como uma falta de opção de um meio de transporte. De uns tempos pra cá, com todas essas mudanças, todo esse estilo de vida em que a bike foi inserida na vida das pessoas, a visão olhou-se muito, né? De uma Eu outra acho que a forma. pandemia, porque como muita gente que não pedalava, né, na pandemia começou a pedalar, né? E aí depois eles foram perceber, falando, nossa, eu já passei ali, vi o pessoal pedalando, vou respeitar mais eles, entendeu? Acho que E a gente esse pós-pandemia as pessoas andaram mais, né? As vendas de bike explodiram. E esse pós-pandemia, como muita gente andou, muita gente agora tem consciência, né? Ah, eu vou passar um pouco mais longe, ah, eu não vou passar mais perto, ah, eu vou dar seta Vou porque eu vi o respeitar. ciclista lá atrás. É verdade. Acho que... Mas aqui em Rio Preto tem muitos ciclistas da antiga, antes de pandemia. É. Gente, muito. É um mundo gigante, né? E assim, a partir do momento que você começa a fazer parte dele, você vê o tanto que ele é amplo. E assim, gente, é apaixonante. Eu tenho que parar. Eu só fico atrás de negócio de bike, vendo não sei o que de bike. Minha mãe fala, fala outra coisa. Só de bike. Porque além de viver o movimento, eu gosto, né? É algo É só que eu verdade, gosto. né? E às vezes eu olho, assim, pra algumas bicicletas e fico, cara, que linda. E aí eu tô com uma bike, né, com uma Speed, que é a do pneu fininho, né, do asfalto. Falei, Guilherme, chegou uma nova lá na loja. Nossa, Guilherme, mandei, quero essa bike. Não, sua bike é nova. Não, a minha bike eu já rodei, que não sei o quê. Aí esses dias ele mesmo olhando meu Strava. Angélica, você já viu quando você andou esse ano? Falei, não, já andou mais de 1.000 quilômetros. Eu falei, não.
A meta é andar sempre mais, porque é algo viciante, entendeu? Você anda, eu não consigo fazer longos dia de semana, porque eu tenho que trabalhar, ter uma casa para limpar, ter uma vida, né, também. Mas assim, eu vou hoje, aí ele, o que você vai fazer amanhã? Vou andar de bike? E sábado, vou andar de bike? Você não vai descansar? Que dia que eu descanso? Que dia que você vai na academia, eu corto, Seu entendeu? descanso é andar de bike, né? E é interessante que, assim, os ciclistas geralmente são assim, né? E aí, pegando esse gancho, coloca pra gente, por exemplo, a gente citou muito sobre as pessoas que estão hoje, né, no dia a dia estressante, corrido, casa, trabalho, família, estudo e tudo mais. Pensando que uma pessoa que quer começar do zero. Não, de fato, eu acho bacana, eu quero me inserir, né? Eu quero inserir o estilo de vida de bike, né? Eu quero procurar uma válvula de escape, eu quero procurar algo em que eu consiga me conectar comigo mesma, né? Eu preciso espairecer um pouco. Que dica que vocês dariam? Como que a pessoa começa? Que tipo de bike? Essa pergunta é bem Né? bacana. O que que ela faz? Igual eu citei, quantos quilômetros ela tem que começar a andar? Quais as trilhas em que ela tem que fazer? Dá as dicas aí Eu pro acho que é pessoal de bacana, casa. Fer, até você contar a sua experiência, né? Que a Fernanda ela já fez uma. Exato. Eu fui de Rio Preto a Guapiaçu, Que dá Nossa, 40 e... deu 45 quilômetros. Iguapiaçu tem uns trechos que tem subida, né? Tem Foi bastante muito subida. trecho, assim. E eu cheguei no momento que eu falei, gente, eu vou ter que ligar pra alguém vir me buscar. E ainda o pessoal, nós estamos no meio do nada. Como é que você vai mandar? Onde você tá? Já uma dica, né? Então, Entendeu? para quem começar realmente da maneira correta, porque senão você cria um bloqueio com algo que pode ser muito benéfico para Exato. você, né? Pessoal, eu acho que assim, primordialmente, a gente tem que. Eu sempre falo, gente, se vocês andaram de bike e não gostaram, é porque vocês não andaram com a bike correta para vocês. Por quê? Porque bicicleta hoje, por mais que hoje em dia é aro 29, que vocês já devem ter escutado, elas têm tamanho quadro, né? E esse tamanho é de acordo com o tamanho da pessoa. Então, uma pessoa até 1,70 m, ela não pode usar uma bike L, que é large. Ela tem que usar uma bike 15, que é P. Uma pessoa que tem de 1,71 m a 1,78 m, basicamente, eu estou falando de acordo com a geometria da marca que eu represento. Ela teria que usar um 17, um M. Isso faz total diferença, né? Por quê? Porque se eu andar numa bike, no meu caso, eu tenho 1,78 m ali nessa casa, uma bike pequena, nas curvas, na minha pedalada, o meu joelho, ele vai ficar muito dobrado e eu vou sentir ele. Se eu andar numa bike XL, que é para uma pessoa de 1,90 m, eu vou ficar muito esticada também. Meu joelho não vai dar certo com o pedal, vai ser um desconforto. Então, é uma orientação que eu dou para todo mundo. A gente andar numa bike adequada faz total diferença. O pneu na calibragem correta, né? A suspensão certinha para o tipo de terreno que você vai andar, né? A troca de marcha também, como ela deve ser feita. Então, assim, é necessário essa orientação antes de você vir a pedalar. Eu vejo pessoas, às vezes, pedalando e ela não tá sabendo o contexto, né? E, às vezes, muitas pessoas não são orientadas. Porque, às vezes, eu recebo o telefonema, eu quero uma bike L, 19. Eu falo, que legal, qual é a sua altura? Eu tenho 1,60 m. Não, mas não é ideal. Não, mas meu amigo falou, ou eu tenho uma. Eu falo, lógico, você vai ficar ali alongada, nos primeiros 2 quilômetros vai ficar legal. Você não vai ter o controle do próprio equipamento para frear, né? Então, assim, essa orientação faz total diferença, né? E muitas pessoas, às vezes, inicia pela bike mais barata. Ela não quer fazer um investimento muito alto e ela tá certa, porque ela não sabe se ela vai gostar. Mas eu oriento que hoje as próprias bikes da nossa marca, que é a nova linha React, ela é uma bicicleta, olha a imaginação que a marca teve. Eles fizeram uma bicicleta de entrada, mas uma bicicleta que aceita o upgrade, né? Que ela já tem a suspensão Você com a vai trava. melhorando o equipamento. Isso, Ah. isso. Olha né? que bacana. Você A já experiência do cliente, tá vendo? Você já vai Venda melhorando. recorrente, É. né? Você já vai melhorando o equipamento, né? Então eu explico, ó, esse daqui é um alumínio, ele é um alumínio 60, 61, a liga dele, porque existe vários tipos do alumínio. Então, a gente na loja, quando vocês forem lá, vocês vão ver. Nós vamos. A gente já deixa a loja organizada. A bicicleta de entrada, a intermediária, a bicicleta performance, para o cliente entender que ele está naquele segmento que ele tem até a mais top.
Na semana passada, o Matheus fez uma venda para uma moça que ela queria uma bike de entrada e ela foi pedalar com o marido dela. Ela não queria gastar muito e ele tinha uma carbono. Ela não estava indo com a bike, porque o alumínio é mais pesado do que o carbono. Quando ela pegou a dele, ela foi na loja. E a gente falou pra ela, ó, a gente te mostrou essa e você não queria investir. Ela falou, não, mas agora eu entendi a diferença. Eu precisava entender. Agora Ela- faz sentido pra ela. Então agora faz sentido. E ela voltou e falou, gente, eu ia, parecia, nossa senhora, eu ganhei do meu marido, eu ia. Por quê? Porque a bike é mais leve, o equipamento da bike é mais leve, porque a gente vive uma hierarquia de equipamentos, que a gente começa desde a entrada até o equipamento mais top. O que que é a diferença do mais top? Ele vai ter um número maior de marcha, a resistência, a qualidade do produto. Então, tem toda essa diferença. Que difere um equipamento de entrada a um equipamento high-end, né? Então, essa é a diferença. Mas é isso que a gente estava falando durante todo o tempo. O ciclista, quando ele inicia, ele entende, né? Ele entende. O André, ele vai pro caminho da fé com a gente. E a primeira bicicleta que ele entrou, ele não queria investir muito. Ele comprou uma de entradinha, ele foi pedalando, 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 e ele entendia. Ele entendeu, na verdade, que ele precisava de um equipamento melhor para ele se desenvolver melhor. E André, até o caminho da fé vai estar de bike nova, de novo. Você vai falar, agora, André, você vai ter que ir, tá? É, André, Agora ó. você vai ter que ir. É. E olha que bacana, e eu acho que a parte do atendimento faz todo sentido nisso, né? Por exemplo, pra mim é um mundo novo. Toda bike. Eu sou da época da Caloi, que eu ganhei a Caloi, tinha um cestinho e eu andava. E aí eu parei ali, nunca mais andei. Olha, é um segmento, é um mundo novo. Pensa que às vezes eu tô interessada. Se você ali não tem um colaborador que domina o produto e que passa essa credibilidade, eu vou pegar a mais barata. Aí você tá me oferecendo uma que é 3, 4, 5 vezes o valor daquela. Às vezes o colaborador não tem nem o treinamento e o conhecimento técnico pra falar, não, você vai levar essa aqui, mas ela vai ser melhor por conta disso, disso, disso. Isso. Ah, não. Ah, né? Muito bacana. Ela é consultiva, né? Exatamente. Mas a conta é sempre assim, a de entrada para intermediária. Qual que é o valor de diferença que tem? O que tem de melhor? Ó, a suspensão é melhor, o pneu é melhor, tal, tal, tal. Vamos fazer uma conta de todos esses valores. Ó, dá R$ 2.000, esses componentes que tem diferente da de entrada. E essa tá R$ 500 a mais se você comprar uma da outra. Então compensa você pegar a outra. É isso. Mas Entendeu? assim, e despender esse tempo investindo em orientar o cliente, né? É. Muito Mas bacana. assim, eu não deixo de falar isso, pessoal, idade de entrada, intermediária, porque se o cliente gostar, ele tem que entender que eu ofertei isso pra ele, que eu expliquei isso pra ele, porque já aconteceu da gente falar, aí o cliente voltou, por que você deixou eu comprar essa? Eu falei, mas eu te expliquei, você falou que você não queria investir tanto, né? E qual que seria o ideal para a pessoa começar? Pensando que ela vai começar numa rua, ela vai começar numa estrada de terra. O que é o ideal para a pessoa que nunca pedalou Aham. e ela quer começar essa prática? Eu sempre indico que ela compre uma MTB, por mais que a gente tenha a linha urbana só da cidade. Por quê? Porque imagine que hoje a gente tem atrás do Guatemi. A gente saindo ali, a gente sai em Mirassol na terra, a gente vai pro Vale Sportland. E se ela tiver uma bike urbana, o pneu é mais fino, ela não tem a suspensão, que é o garfo da frente, ela não vai ter esse benefício. Ela anda fica muito limitada, ela fica né? muito Só dentro limitada. da cidade. Só dentro da cidade. Uma MTB, ela anda tanto na cidade como na terra. O pneu é mais largo, a suspensão, ela vai conseguir pular uma sarjeta, ela vai ter o amortecimento que não vai doer tanto o ombro. Então, assim, ela vai usar a bicicleta para mais funções, dentro de um condomínio, numa praça, numa rua, né? Então, assim, ela vai ter 2 mundos em uma bicicleta. Então, eu indicaria a MTB. Hoje na nossa loja, 90% das nossas vendas são de mountain bikes, né? Quando a Angélica fala MTB, é mountain bike. É uma bike de terra. Por quê? Porque Rio Preto, apesar de ser uma cidade grande, né? A gente é no interior, tem muitas rotas de terra. A gente consegue, igual a Fernanda falou, a gente consegue sair daqui de Rio Preto e ir lá para Guapiaçu. A gente consegue sair de Rio Preto e ir lá por Mirassol, tudo por terra, né? De Rio Preto para Cedral. Nova Aliança. Então, hoje, 90% é mountain bike. Então, a pessoa, hoje, ela vai atrás de uma mountain bike, sabe? E é isso, ela vai ver a suspensão, né? Ela tem que ver. Essa bike tem suspensão? Porque as estradas de terra tem muitas
costeletas, muitos buracos, então a suspensão faz uma diferença. Um freio legal também faz a diferença. Então, Assim, hoje é a mountain bike, né? A pessoa vai através disso. Uma suspensão, um freio, um câmbio legal. Então, eu acho que é isso que a hoje da loja, vou colocar a loja como referência. Nos 5 pontos da cidade, se você andar de 5 a 8 quilômetros, você vai pegar uma trilha de terra. Porque você sai atrás do Guatemi e Mirassol. Bálsamo, o posto aqui da BR, Nova Tem Aliança, vários Potirendaba, São muitas Guapiaçu, rotas. Cedral. Muitas Gente, rotas. tem muita rota, muita, muita, muita. Eu moro aqui, vai fazer aproximadamente uns 8 anos. Às vezes eu nunca passei em algumas estradas, né, Guilherme? Eu fui pra casa dos meus pais esse final de semana, só terra. Todo mundo, como? Você vai pela pista? Eu falei, não, é só terra. Nossa, uma amiga minha, nossa, eu queria ir, eu tenho curiosidade de saber. Eu falei, realmente, tipo, é muito Desvendando legal. as rotas. Exato. Bom, e pra gente finalizar aqui, perguntar se vocês têm alguma história, pensando no que a gente tava falando sobre o estresse do dia a dia, estresse em trabalho e tudo mais. Se vocês conhecem alguma história de algum cliente que de fato vivenciava isso no dia a dia, de às vezes uma falta de conexão consigo mesmo, ou a Problemas no questão trabalho. problemas no trabalho, né? A falta de uma atividade física que conseguisse trazer mais qualidade de vida da saúde física e a saúde mental. Vocês têm algum case aí pra contar pra gente? Nossa, vários! A gente vai ficar aqui até meia-noite, né, Gui? Escolhe o mais emocionante e compartilha com a Pode gente. falar. Não, eu falo um, você fala outro. Tá bom. Ah, de pessoa que. Deixa eu lembrar agora. Você já tá com algum engatilhado, Angélica? Eu tenho inúmeros, né? Inúmeros. Conta um pra gente que de fato É. impactou você. Eu gosto muito dessa história que é mais recente, né? Que é o senhor Amauri. Que o senhor Amauri, ele era de outra cidade e ele mudou para São José do Rio Preto e a bike dele era da Swift Carbon, a marca que a gente representa. E ele descobriu que tinha loja e ele foi até a loja. E a gente fez uma conexão tão grande com ele que se ele fica uma semana sem ir na loja, ele manda mensagem: Angélica, tudo bem? Matheus, Lucas, né, tudo bem? E ele tem 65 anos, né? E ele já pedalou no Brasil, fora do Brasil, em inúmeros lugares. E ele vive o ciclismo, né? E ele movimenta grupos e ele sai para pedalar, ele conhece as pessoas, ele para, ele acolhe, ele é acolhedor. Sabe aquela pessoa que faz bem você estar perto dela? Eu acho que é ele. Eu acho que assim, ele não se impõe por conta da idade. Eu já vejo meu pai, não, mas eu tenho 63 anos, e daí? Né? Então, assim, o seu Amauri, ele pedala comigo, como o Guilherme. Então, assim, eu acho que esse fato de você não se indispor só por conta da sua idade, você vê que a sua capacidade é muito além do que isso, eu acho que faz total diferença hoje no mundo do pedal, né? E outro case é a gente, né? Porque todo mundo ia na loja e ficava falando, eu vou pro caminho da fé, eu vou pro caminho da fé. Eu falei, Guilherme, vamos. Aí o Guilherme, Angélica, eu falei, não, vamos. Aí o Guilherme ficou meio assim, né? Aí eu falei, não, já agendei as pousadas, não tem como ir. Gente, saindo de casa, todas as mochilas, né, Guilherme? As garupeiras pegava. Não, Guilherme, nós vamos chegar e virar, né? Paramos lá, já veio um cara que conhecia a gente, porque a garupa tava pegando as costas, já arrumou e seguimos viagem, né? E fomos. E assim, eu me encantei mais, eu já gosto, mas pelas pessoas, né? Porque eu tô ali no comércio, e conheci outras pessoas diferentes. E assim, você sente a energia que as pessoas traz pra você e mostra pra você que você é capaz, no final nem você acredita. Tipo, quando a gente voltou, que não foi perrengue total, que a gente voltou de ônibus com as bikes, eu olhava pro Guilherme, o Guilherme e a Angélica, você conseguiu. Eu, tipo, eu tenho até vontade de chorar. Guilherme, como que a gente conseguiu, Guilherme? 8 dias em cima de uma bicicleta. E assim, 8 dias que eu nem lembrei, sabe? Tipo, de nada, de loja, de nada. E todo mundo, vocês vão conseguir, eu posta mais. Mas eu não conseguia ficar postando, porque eu nunca tinha passado naquele caminho, eu não conhecia. Eu só via por foto, é totalmente diferente. Eu não sabia se eu ia chegar. E, sabe, aquele medo, aquele frio. E assim, aqui de imaginar que eu tinha uma roupa, um capacete. Eu, tipo, nossa, cara, tem uma loja. Que Eu desafio podia, bacana, né? E eu tenho uma roupa. E tinha dia que a roupa não secava. Ai, vou assar hoje. Mas assim, é tudo tão maravilhoso quando você coloca a energia positiva que tudo dá certo. Né, Gui?
Com certeza. Conta o seu case agora. Ah, assim, Todo dia tem um, gente. Não É. dá pra contar de todo mundo. mas tem um cliente que ele é um cara muito, muito bacana, muito do bem, né? Que é o Lucídio. É. O Lucídio, ele é um senhor, ele organiza vários pedais aqui na região, inclusive pro Caminho da Fé com as turmas, e ele faz um pedal muito bacana todo mês de setembro. E é um pedal beneficente que junta mais de 3.000 ciclistas da região inteira, né? E ele é um cara muito do bem, um cara agradável para conversar, é um cara, assim, que a bike, né, acho que ela conseguiu criar nele essa proximidade, essa interação com as pessoas. Eu acho que ele é um cara muito, muito legal, muito bacana, tem muitas histórias. É um case assim que eu acho que a bike transformou a vida dele, sabe? Acredito eu. E paralelo, ele vai transformando a das pessoas. Exatamente, assim, exatamente. Em paralelo, ele vai transformando a vida das pessoas. Todo mundo que pedalar, que você parar e falar assim, você conhece o Lucídio? A pessoa fala assim, eu conheço ele. E sabe aquela pessoa de paz? Aquela pessoa que você deseja ficar perto dela sempre? É ele. Ele conhece todo mundo. Ele sempre é muito bem recebido. A gente nunca sabe o que fazer pra ele, né? De tanto do bem que ele é. Eu acho que assim, aqui em Rio Preto, quando a gente fala de bicicleta, a gente tem referência dele, né, Ele é Guilherme? um cara assim, a bike acho que transformou a vida dele. Então, assim, acho que ele compartilha isso com as pessoas. É um cara muito bacana É, e de assim, conversar, de trocar uma ideia. As histórias, nossa, a bike tá me ajudando muito em relação ao meu trabalho. Eu tenho um cliente, o Sérgio, ele comprou uma bike esses dias. Ele apareceu na loja 10 horas da manhã. Falei, Sérgio, olha o sol, não, eu preciso de vitamina D. Eu tava lá numa reunião online e eu preciso de vitamina D, né? E como a gente tem o Cássio, que é outro cliente, que o Cássio, assim, ele tem 3 filhos, 3 tem bike da Sense. E assim, o Cássio é maravilhoso, porque ele chega na loja, Cássio, o que aconteceu? Você tá doente? Não, tô pedalando, consequentemente, tô magro. Então a gente vê essas histórias assim, e é muito gostoso, gente, receber feedback muito, muito, muito. Uma coisa que eu levei pra minha vida, que eu sou também cliente de outras lojas, é dar feedback para as pessoas, porque eu recebo. Né? É claro que eu recebo os positivos e os negativos, né? Os negativos a gente aceita, a gente tenta tratar da melhor forma. E os positivos, eu acho que, assim, ajuda muito, muito, muito. Dê feedback, tá? Pros seus clientes, dê feedback pros seus clientes. Eu acho que, assim, faz total importância. Eu dou feedback pra todo mundo. Eu vou no lugar e falo, nossa, obrigado pelo seu atendimento, foi muito bom, obrigado. Nossa, seu produto é de qualidade, é muito bom, porque eu recebo. Isso faz a diferença no meu coração e eu quero fazer nada dos outros. Bacana. E é isso, gente. A gente chegou ao nosso final, né? Deixa as redes sociais de vocês, rede social da loja, da marca que vocês representam, para quem tiver interesse procurar vocês. Com certeza, foi um prazer, viu, gente? Nós Muito agradecemos obrigada. muito Prazer é o nosso. aceite do convite. Foi muito bom o bate-papo. Não, eu aprendi um universo novo. É um universo novo. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. A gente aguarda vocês na loja. Né? Vamos agora se intimou em rede nacional. Gente, A gente rede vai ter nacional, E a gente vai trazer alguns cases aí de sucesso pra vocês, viu? Que legal, muito bom. Aqui em Rio Preto existe muitos, né, Guilherme? E as nossas redes sociais, a gente tá no Instagram, S2 São José. S2, São José do Rio Preto. Isso. S2 São José do Rio Preto, né? Telefone? Pode? Tem um telefone também, que é o 17 997 06 2199, que é o WhatsApp, e no Facebook também. E, pessoal, a gente está localizado na Gilberto Lopes da Silva, 2199, e será um prazer recebê-los todos. Vai aos sábados que tem bolo, tá? Você ia falar, gente, ia dar essa dica agora. Não sei se vocês pegaram, que falou que sábado é o dia. E quem for lá visitar a loja, fala que foi através do podcast. Isso, Não pessoal, é? com certeza. Fala assim, eu tava lá, não sabia o que tava fazendo. Vai ter desconto, viu? Vai. Cupom. Ai, mentira, não cheguei nesse nível. Ah, não, eu queria ter um cupom de desconto. A gente vai arrumar um cupom de desconto. Com certeza, viu? Eu vou Isso aí. selecionar alguns produtos, viu, pessoal? E aí a gente vai falar, Olha usa o só, nosso Nós cupom. estamos importantes. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada, né? E é muito bacana, né? Às vezes a gente já vem de uma linha de alguns episódios e tudo é muito... Tudo vai se conectando, né? Exato. Meu contato com esse casal foi através de um network, né? Que a gente já aprendeu que tem que ser interessante, não interesseiro. E foi uma conexão muito bacana. E foi um prazer receber vocês aqui.
E Com aí, antes de certeza. finalizar, eu vou falar é uma fala deles que eu peguei no vídeo, que eu achei muito legal e que casa exatamente com aquilo que a gente tá tentando trazer, que a gente aborda sempre, né, sobre o mundo corporativo, sobre o mundo dos negócios e o que a gente alinha de fato de ter propósito, né, da gente ter a missão, a visão e os valores definidos de todas as empresas, o que vocês levam. E eu achei bacana essa fala, que é: não vendemos apenas bicicleta, vendemos sonhos sobre duas rodas, momentos ao ar livre e a liberdade de sentir vento ao rosto. Eu achei essa frase sensacional, tá? Eu achei que faz muito sentido, porque eu falei, todo negócio ele tem um propósito, né? E o propósito ele não pode ser somente o financeiro. É claro que a engrenagem principal é o financeiro, mas ele precisa ser um propósito de levar qualidade para a vida das pessoas, de agregar valor à vida das pessoas. E eu achei muito bacana isso. Ah, E obrigada. parabéns pelo que vocês de Muito fato obrigado. levam para os clientes. Muito obrigada, Obrigado. viu? Parabéns, pessoal. E é isso, pessoal. Nos sigam nas redes sociais, curtem, comentem, compartilhem, tá? Deixem seu like, coloque seu comentário. Envia também para outras pessoas. Às vezes tem Exatamente. amigos que estão aqui, eu queria, e você, eu também. E fica ali naquela, né? É. Use isso de incentivo. Exato. E hoje foi uma dica aí para quem tá no mundo dos negócios, na loucura do mundo corporativo, Sim. para que vocês aí procurem uma válvula de escape, procurem uma atividade que a gente precisa pensar na nossa saúde física. Nunca foi falado tanto sobre isso. E a saúde mental. E isso aumenta a produtividade, porque a gente Com tem que falar o que certeza, importa, sim. né? Qualidade Vai de aumentar a vida, produtividade. E aí a gente traz mais valor para nossa vida. É isso, isso. pessoal. Obrigada por mais um episódio. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até, tchau.